Bom, gente, meu nome é Samuel Góes Coelho. Hoje vamos trabalhar estaticidade estrutural, que é um tópico da matéria de teoria das estruturas. E vamos lá, né? Nas obras da construção civil, hoje em dia, é muito importante que as construções suportem devidas ações em suas estruturas. Ações essas que podem ser causadas pelas intempéries do tempo, cargas colocadas sobre a estrutura e muitas outras coisas. Pois bem, para darmos início ao assunto de estaticidade estrutural, temos que relembrar alguns conceitos vistos nas matérias de Física 2 e Mecânica dos Sólidos. Que conceitos seriam esses? O conceito de que a gente vai estudar é o conceito de são as equações de equilíbrio. Agora, por que as equações de equilíbrio? Como a gente pode perceber, quando se constrói um prédio, o prédio não é para estar se movendo, nem em balanço, nem nada do tipo. Ele tem que ficar parado, né? Então a gente trabalha com corpos rígidos. Dessa maneira nós temos as equações de equilíbrio, a quais possuímos para esses cálculos que a gente quer fazer, qualquer um desses grupos. Nesse caso nós temos o somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, somatório das forças em um ponto qualquer da viga igual a zero. Da mesma maneira podemos fazer só o somatório de x igual a zero, o somatório de 1.1 em um ponto 1 qualquer igual a zero, ou o somatório de um ponto P, 1.2 qualquer também igual a zero na nossa viga, para assim acharmos as reações, né? Reações devidas a essas forças. Essas forças servem, a gente vai utilizar para calcular as reações nos apoios da viga, né? Agora, por que a viga? Porque é o que a gente vai tratar justamente nesses slides. Primeiramente, a gente vai falar a respeito, nós possuímos três tipos de apoio. Apoios de primeira ordem, apoios de segunda ordem, apoios de terceira ordem. Os de primeiro tipo ou primeira ordem possuem apenas uma reação de apoio. No caso da figura mostrada aqui, nesse caso, nessas duas figuras nós temos um apoio de primeira ordem, em que aqui nós temos rolete. Agora, por que primeira ordem? Se vocês prestarem atenção, o desenho indica que que ele só reage, ele só tem uma reação no eixo de Y. Por quê? Porque ele é livre para seguir, ter movimento no eixo de X, e se você prestar atenção, ele pode fazer um momento, ele pode ter uma reação aqui girando em torno desse ponto. Nós também vamos ter o apoio de segundo tipo, segundo gênero. Os apoios de segundo tipo, nós temos restritos os movimentos em X e em Y, porém ainda é possível haver rotação. Se a gente parar para prestar atenção aqui, a gente pode ver que ele está fixo no chão, mas só que aqui nesse ponto, ele não impede a rotação em torno de um eixo Z. Se você for imaginar, for ver um eixo Z que sairia da tela. Já que nós estamos trabalhando em 2D, né? O eixo Z estaria saindo da tela, então esse pedaço da viga poderia ter um momento em relação a esse ponto aqui. Nós também temos o apoio de terceiro tipo, ou conhecido também como engaste. Nesse apoio de terceiro tipo, nós temos três reações. Nós temos uma força em X, uma força em Y e um momento. Se você prestar bem atenção, aqui nossa viga está em balanço, está engastada aqui. Ela não vai ocorrer uma rotação em torno do eixo Z. Também não vai haver movimento em X e nem em Y, né? Então, a gente, voltando um pouquinho os slides, nós temos que aqui no rolete no apoio de primeiro tipo, nós vamos ter uma reação de apoio no eixo de Y. No apoio de segundo tipo, nós temos duas reações de apoio, uma para o eixo X e outra para o eixo Y.
E no engaste nós temos três reações de apoio. Uma reação em X, uma reação no eixo Y e uma reação momento em Z. A estaticidade, aí agora nós vamos para falar um pouco de estaticidade interna. A estaticidade interna, o externo e externa, a qual a gente vai tratar mais na frente, e para as duas situações temos situações parecidas. Elas vão se dividir em três tipos: internamente hipostática, internamente isostática, internamente hiperestática. Agora, o que seriam essas coisas? Quando a gente, ao passo que a gente for passando os slides, vai ficar mais fácil de compreender, mas uma breve ideia do que seria isso, se nós temos aí a estaticidade internamente hipostática, ela não, se você for parar e analisar uma viga com esse movimento hipostática, temos que o movimento interno por parte da estrutura, por causa de uma má organização dos elementos estruturais, então vai existir um movimento interno, porque de alguma maneira ela não está organizada devidamente. E aí, com isso, nós temos essa reação. O isostático, o internamente isostático, ela não existe um movimento interno. E todos os esforços internos solicitantes podem ser resolvidos com equações de equilíbrio, como visto em outra videoaula, que a gente postou outro dia. Ou seja, você faz uma seção digital e a partir dessa seção você pode calcular usando as equações que a gente viu aqui um pouco antes, essas três equações. A gente pode calcular os esforços internos solicitantes. Só relembrando, os esforços internos solicitantes são a força normal ao plano de corte, temos um momento e um momento fletor e um momento cortante. Na hiperestática também não existe movimento interno e as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar os esforços internos solicitantes, né? Agora a gente vai falar um pouco da estaticidade externa. Como já foi dito, como já foi falado um pouco das três situações para as internas, agora vamos às externas. No caso da hipostática, nós temos o que? Nós vemos que a quantidade de equações de equilíbrio é bem maior do que o número de reações de apoio. Então, falando agora um pouco da isostática, percebemos que a isostática, na verdade, é o que a gente estava trabalhando, é o que a gente trabalha. A gente tem o mesmo número de equações para o mesmo número de reações de apoio. Ou seja, se nós temos três equações, temos três apoios, né? A hiperestática é quando nós temos um número maior de equações de equilíbrio, um número menor de equações de equilíbrio do que as reações de apoio. Dessa maneira a gente tem aqui outra parte que fica mais fácil de entender. No isostático, o nosso número de equações vai ser justamente igual ao número de reações de apoio. No hiperestático, o nosso número de equações vai ser menor do que o número de reações de apoio. E o hipostático, o número de equações é maior do que o número de reações de apoio. Isso vai ficar mais claro a partir dessas figuras. Aqui nós temos dois exemplos de hipostático. Se vocês prestarem atenção, aqui nós temos, nessa imagem, nós temos uma viga biapoiada em dois apoios de primeiro gênero, ou seja, que ele não restringe o movimento no eixo de X, restringe apenas no eixo de Y. Aqui, independente dessa força aqui, ela tem equações a mais do que reações de apoio. Ou seja, nós temos aqui mais equações para essa situação do que as reações, porque nós só temos uma reação, né?
A mesma coisa temos aqui nesse caso. Aí você deve estar se perguntando ainda, e as cargas, quanto às cargas? As cargas não vão influenciar nisso. O que vai importar para a gente é apenas o nosso apoio. Aqui nós temos a situação isostática, que é a qual a gente trata na teoria da estrutura na primeira parte da matéria. Nós percebemos que aqui nós temos um apoio de segundo tipo, ao qual nós temos duas reações. Então, duas reações mais uma reação aqui nesse apoio de primeiro tipo, 3 reações. Se a gente for parar para contar quantas reações a gente tem aqui, 3 equações aqui nos apoios. E aqui nós temos uma reação, 2 e 3. Logo, o número de reações igual ao número de equações. Então, isostática. Nesse outro mesmo caso, a mesma coisa. Nós temos aqui uma carga uniforme distribuída. Então, temos uma ação. Aqui nós temos uma força inclinada, ao qual temos duas reações, como no caso anterior. Uma em Y e outra em X. Aí você pode se perguntar, e o engaste? Como já foi dito antes, o engaste possui exatamente 3 reações. Um momento e 2 forças, uma no eixo de Y e outra no eixo de X. Agora, tratando da hiperestática, nós vamos ter um número menor de equações do que as reações de apoio. Aqui nós temos 3 reações aqui. Nós temos mais uma reação aqui e outra reação aqui. 4. Não seria necessário se a gente for prestar atenção desse apoio aqui, porque se a viga estivesse apenas biapoiada nesses dois, então ela tem um apoio a mais. Aí é que está o hiperestático, né? Se a gente for fazer uma analogia aos conhecimentos de medicina com relação à hipertensão e à hipotensão, a gente tem que o hiporestático é a falta, a menos, é a falta de um apoio para que a viga se mantenha em equilíbrio. O isostático, como o iso mesmo já falei, é igual, então temos a mesma quantidade. E a hiperestática é o excesso de apoios para uma determinada viga, ou seja, não seriam necessários tantos apoios para que a viga se mantivesse em equilíbrio. Aqui nesse caso, no primeiro exemplo, nós temos um apoio de segundo gênero e 2 apoios de primeiro tipo. Não seria necessário, bastaria apenas um apoio de primeiro tipo. Nesse segundo caso, nós temos um engaste e um apoio de primeiro tipo. Esse apoio de primeiro tipo pode ser retirado daqui, excluído, para que ela ficasse para que ela viesse a ser isostática, né? Só o engaste já daria conta dessas 3 forças aqui. Você pode estar se perguntando por que 3? Porque a força está inclinada. Vamos ter em X e em Y. O mesmo serve para essa reação. Aqui o certo seria um apoio aqui, neste caso, de primeiro gênero, já que aqui a gente possui 4 tipos de 4 reações, né? Em F de X, F de Y, F de X e F de Y, e aqui nós só temos apenas 3. Agora vamos pensar um pouco, né? Então, há alguma atenção especial que deve ser tomada ao classificar uma estrutura como isostática ou hiperestática? Com certeza. Segundo o nosso professor Romildo Scarpini, pode haver, no caso desses 2 casos, um pórtico onde, ao se fazer um corte digital, um pórtico que está em equilíbrio isostático, ele é isostático, mas ao momento que você faz um corte, internamente ele pode estar hiperestático, ou seja, então a gente tem que tomar esse cuidado com esse probleminha, né? É algo que a gente vai ver mais para frente em outras matérias. Então, gente, eu queria aqui mostrar as referências bibliográficas para vocês, o livro de Susseking
e o site do PET da Universidade Federal de São Carlos. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos e até a próxima.